Graça e paz, estou passando aqui mais um dia, mais um momento para compartilhar com você o pão da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar esse pão com você em duas referências bíblicas, começando por Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira recomendação bíblica para o pão da palavra de hoje é entender com quem é que nós estamos guerreando. É entender que a nossa luta maior como cristãos, como homens e mulheres de Deus, não é contra a carne, contra o sangue ou contra seres humanos, mas sim contra as potestades, contra os principados existentes nos lugares celestiais, nas trevas. Essa sim é a nossa batalha, o nosso alvo. Esse sim é o nosso inimigo. Aquele que os nossos olhos não veem, esse sim é o nosso inimigo. Portanto, a recomendação de Paulo aos irmãos de Éfeso aqui, nesta carta aos Efésios, é para que nós venhamos nos revestir de toda a armadura. De toda a armadura. E você conhece a palavra dizendo sobre a armadura de Deus, capacete da justiça, couraça da fé, escudo de proteção e por aí vai, né? As sandálias da propagação do evangelho da paz. Essa é a armadura de Deus. Agora, nós precisamos entender de fato com que tipo de arma que nós vamos lutar, porque a armadura é para nos defender. E as armas é para a gente lutar. Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, logo, nós não podemos também usar armas humanas. Não é contra argumentos, não é com vingança, não é com o nosso braço forte, não é com o nosso argumento, não é com xingamento, não é com qualquer tipo de ação simplesmente humana que nós vamos vencer os principados, as potestades, os inimigos que estão lutando contra mim. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz que o adversário, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor o tempo todo, bramando como um leão buscando alguém que se possa tragar. Também no Salmos 34, o Senhor Jesus diz através do salmista que o anjo do Senhor acampa ao redor. O inimigo está ao derredor, mas o anjo está ao redor. Há uma proteção, há uma luta sendo travada ao mesmo tempo que nós somos protegidos. E muitas vezes acontece de nós termos que guerrear, nós estamos vivendo tempos difíceis que nós precisamos guerrear, nós não podemos ficar passivos, simplesmente esperando o tempo passar. Nós não podemos olhar para o problema, para circunstâncias das nossas vidas, para as dificuldades chegando e simplesmente entregar tudo na mão de Deus e descansar no sentido de não fazer absolutamente nada. Não, o Senhor sim vai nos ajudar a resolver, mas nós precisamos guerrear, nós estamos em guerra, nós precisamos guerrear. E com que tipo de arma que nós vamos vencer esse mal? Para isso eu quero ler com você 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que nós usamos, que nós devemos usar como cristãos, não são humanas, mas sim espirituais e poderosas em Deus. É a nossa guerra espiritual, nossa devoção ao Senhor, a nossa oração, o nosso jejum é que vence o mal. Não tem como vencer demônios com armas humanas, não tem como vencer o mal com armas humanas, com técnicas humanas. Nós podemos colocar todo tipo de proteção na nossa casa, alarmes, cercas elétricas, muros altos, e ainda assim nós estamos de certo modo vulnerável, porque as nossas armas são limitadas, mas as armas que o Senhor nos fornece são poderosas em Deus e nós não vamos perder a batalha uma vez usando as armas certas. O segredo não está só em guerrear, mas sim usar as armas certas. Se nós guerreamos usando as armas erradas,
nós vamos entrar numa fadiga, num cansaço, e o inimigo vai perceber o nosso desgaste e vai saber como nos atacar. Mas quando usamos as armas certas, que são poderosas em Deus, que é a oração, o jejum, a esperança no Senhor, o descanso da nossa alma nele, buscando direção nele em todo o tempo, então nós vamos vencer. Tudo o que precisamos fazer é buscar as armas corretas. Isso nós só vamos encontrar no Senhor, nós só vamos encontrar em Deus. Portanto, busque no Senhor as armas corretas, as armas da nossa milícia, do nosso pelotão, do nosso batalhão de guerra, são poderosas em Deus, não são humanas, poderosas para destruir fortalezas. Nós vamos conseguir atacar. Nós temos que viver uma vida também na defensiva, mas também na ofensiva em Cristo, vestindo a armadura e nos apropriando das armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Deus. Essa é a palavra que Paulo está dando aos Coríntios, e lá aos Efésios ele fala para se vestir da armadura. Veja a mentalidade do apóstolo Paulo, o tempo inteiro nos ensinando os irmãos de Éfeso, de Coríntios e de toda a Galácia, né? E aos romanos, sempre o tempo inteiro de como é que nós devemos lutar, né? O maior treinador, técnico de guerra, comandante, general de guerra que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, antes de tomar decisões, antes de achar que você deve fazer isso ou aquilo, antes de achar que é esse o caminho, que nós possamos buscar no Senhor quais são as armas para lutarmos contra esse mal que estamos vivendo, para lutarmos contra o desemprego, para lutarmos contra o mal que quer afligir nosso casamento, o seu casamento, lutar contra o mal que está querendo destruir a vida do seu filho, lutar contra o mal que está querendo encher teu coração de pânico, de desespero. Onde é que nós vamos encontrar isso? Não é vendo os argumentos que vêm do mundo tentando nos afastar do conhecimento de Deus, mas sim buscando a Ele em excelência, buscando a Ele em excelência. Busque sempre ao Senhor, reserve tempo para o Senhor. Ele tem as armas, as estratégias. O Senhor é general de guerra que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Ele sempre tem uma estratégia. Ora ele manda avançar, ora ele manda dar uma recuada, ora ele manda aguardar e ora ele manda buscar na palavra e descansar nele que ele vai fazer. Nós precisamos o tempo inteiro saber que a nossa luta não é contra os seres humanos. Nós não lutamos contra os seres humanos, nós lutamos contra os principados, as potestades, os inimigos que vivem nas trevas. É contra eles a nossa luta. Nos vestindo da armadura e nos apropriando das armas corretas, nós venceremos a batalha em nome do grande general Jesus Cristo. Vamos marchar nessa direção, nos apropriando das armas corretas. Se aproprie das armas. Nunca dispense um pão da palavra de Deus, uma leitura bíblica, para que o seu coração esteja sempre cheio de direção, de estratégia e de armas para vencer o mal em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado com esse pão da palavra de Deus e compartilhar com algum amigo, com algum conhecido, sabendo que Deus é aquele que realmente pode nos abençoar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tá ok? Dá um joinha aí, curte e compartilhe com alguém. Que Deus abençoe você.